Se você é cotista do fundo imobiliário GGRC11, eu quero convidar vocês para analisar um pouco do relatório gerencial que foi lançado no dia de hoje. E claro, eu quero trazer vocês para esse vídeo para que eu consiga mostrar algumas operações financeiras dentro disso, para que a gente consiga enxergar, no final das contas, se nós, cotistas desse fundo, vamos continuar recebendo ou não os rendimentos altos que estão sendo pagos por esse fundo imobiliário, que já por diversos anos tem se demonstrado um ótimo fundo para o investidor colocar o seu dinheiro e para diversificar, tanto em questão de portfólio de fundos imobiliários, quanto na questão interna de fundos imobiliários, já que ele tem uma parte logística e ele tem uma parte industrial lá dentro. Mas claro, essa parte industrial está sendo aos poucos desfeita, eles estão desinvestindo nessa parte industrial, exatamente porque a Convolan ela mostrou que não é tão interessante você permanecer neste ramo, afinal de contas existe um risco enorme que o próprio gestor decidiu não mais tomar nesse fundo. Então, se você quer saber o quanto que isso pode impactar no seu bolso, fica comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Primeiro, por que eu decidi trazer esse fundo imobiliário aqui? Porque hoje ele representa aqui uma coisa muito importante para nós. Nós já passamos dos 100 mil cotistas no GGRC e, claro, é um fundo com bastante tempo na Bolsa de Valores. Ele foi ali iniciado em 2017, então estamos falando aqui de mais ou menos 6 anos que esse fundo está no mercado. Nós temos um patrimônio líquido aqui de mais de 1 bi, então não é um fundo com pouco patrimônio ali dentro. Claro, o valor de mercado está bastante abaixo, está em 811 milhões. Estamos aqui falando de um desconto bastante robusto nesse fundo, de alguma coisa aqui na casa dos seus 20%. No entanto, eu não quero dizer para que você invista, não quero dizer para que você compre ou venda esse fundo imobiliário. Na verdade, eu quero trazer para vocês aqui um racional que você deve sim ter quando for analisar qualquer tipo de fundo imobiliário e de investimento no geral. Mas, falando especificamente de fundos imobiliários de tijolo e que dentro do próprio portfólio tem fundos logísticos e fundos ligados à indústria, existe aqui uma preocupação muito maior. Então, vamos analisar um pouco deste caso aqui. Eu trouxe aqui para vocês um pouco do que a gestão ela trouxe no seu relatório e o que eu acho mais interessante aqui para nós. Que eles, claro, fazem uma análise daqui para cima, um pouco de uma análise macroeconômica, eles fazem uma análise do Brasil, da taxa de juros, mas o que importa, pelo menos a meu ver, para o cotista que está mais preocupado aqui nos seus rendimentos e como vai ficar o portfólio do fundo, é interessante nós olharmos isso aqui. O que aconteceu? No lado do fundo, no dia 30, a gestora comunicou por fato relevante a conclusão da aquisição do Centro de Distribuições de Uberlândia, que atualmente está alocado para Americanas. O que acontece? O HGLG, que era o fundo que era efetivamente detentor desse galpão, ele fez a venda, e aí o que acontece? Eles disseram que eles pagariam uma tranche de mais ou menos, a tranche seria uma parcela, para ficar claro, esse não é um termo tão comum quando a gente olha, mas tranche é a mesma coisa que parcela. E eles dizem que efetivamente esse valor seria de 68 milhões. Só que aí o que acontece? Por conta da questão efetivamente que existe por detrás da locatária ser a Lojas Americanas, eles fizeram um ajuste e essa tranche ela ficaria na casa aqui dos seus 60 milhões de reais e eles ficariam divididos aqui em duas parcelas iguais, sendo que a primeira já foi paga, tudo mais, enfim. Tudo que nós temos aqui, efetivamente, de comunicados ao mercado, de fato relevantes a respeito desse centro de distribuições, é de que o fundo está comprando um centro de distribuições muito bem localizado por um preço menor do que aquilo que havia sido efetivamente pactuado. Então, olhando com uma forma bastante fria e até de uma forma holística assim, para as coisas, é importante você ter a noção de que o seu fundo imobiliário, se você investe no GGRC, ele está comprando um centro de distribuições que, independentemente de Americanas permanecer ou não lá, ele em algum momento vai ser locado para outras pessoas. E sendo locado para outras pessoas e recebendo o aluguel correspondente, você fez uma ótima compra, porque você deixou de pagar 8 milhões, e você, mesmo que o locatário seja o problema, naquele momento o que você tem que olhar para o fundo imobiliário e para qualquer investimento imobiliário é a localização e a qualidade construtiva daquele galpão, ou daquele prédio, ou enfim, daquilo que você estiver investindo. Porque o que vai importar? Por exemplo, para galpão logístico, o que vai muito importar é a altura. Para algum deles, a parte de refrigeração, especialmente a questão de quanto que o piso ele suporta de peso, porque imagina você
você coloca ali diversas coisas para você ficar empilhando dentro de um galpão logístico. E aquele terreno ele não segura tanto peso e uma parte do piso ele cede, por exemplo. Imagina o quanto de mercadoria que não vai ser perdida. Imagina só a indenização que não vai ter que ser paga. Enfim, tudo isso é muito relevante para o locatário, porque ele vai ter que enxergar isso aqui e falar, não, será que minhas mercadorias estão seguras? Estão no lugar que é de conservação ideal? E melhor ainda, quando você tem uma alta distribuição daqueles produtos, por exemplo, você precisa ter muito em estoque. E por conta de você precisar ter muito em estoque, você precisa de altura e também de profundidade para que você consiga colocar tudo aquilo lá, guardar todas as suas mercadorias lá dentro e efetivamente quando o consumidor demandar aquilo, você consiga entregar mais rápido. Porque nós sabemos que com o mercado digital, com o e-commerce no geral, as pessoas elas procuram pelo melhor preço e por aquilo que entrega mais rápido. Então, por isso que eles precisam ter esse centro de distribuição muito bem localizados e com todas essas qualidades construtivas. Então, eu enxergo isso aqui de uma forma muito interessante. Para você que é cotista, assim como eu, nós já vamos receber agora aproximadamente 5% a mais de rendimento por cada cota aqui que nós temos. Por quê? Se nós pegarmos efetivamente aqui algumas informações importantes, eles colocam aqui a respeito das lojas americanas, que a partir de maio de 23, claro, em relação à competência aqui de abril, nós já receberemos 5% a mais das cotas. Por quê? Porque o fundo HGLG, que havia vendido, até então, ele tinha uma porcentagem ainda na participação desse centro de distribuições, porque as tranches não tinham sido até então efetivamente pagas. Agora que o GGRC ele pagou todas as tranches, ele detém ou ele tem o direito de receber todo o valor de aluguel. E até o momento ele coloca aqui que a Americanas pagou integral e pontualmente todos os valores. Agora, em relação à Convolan, que é um outro problema que nós temos, nós sabemos que ela é, diferentemente da Americanas, do ramo aqui industrial, nós tivemos diversos problemas. Primeiro, nós tivemos o incêndio que aconteceu lá dentro, e claro, nós sabemos que aquele incêndio foi coberto por uma seguradora, tanto é que eles colocam aqui que o fundo recebeu da Sompo Seguros, a título de indenização aqui, 538 mil reais, referente aqui aos danos causados ao prédio. E claro, nós sabemos que a Convolan é uma empresa que está em recuperação judicial. O que significa uma empresa que está em recuperação judicial? Significa, de uma certa maneira, que aquele conjunto de dívidas e aquilo que ela tem de caixa, aquilo que ela tem disponibilidade de pagar, não são suficientes, mas ela enxerga para o médio e longo prazo que a empresa ainda possa ser viável. Portanto, ela vai com os seus credores e fala o seguinte, olha, já que você tem algum dinheiro para receber de mim, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu quebrar e não te pagar, alonga mais o prazo para mim. Ou, ao invés de você alongar o prazo, vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco o indexador da dívida. Se estava a IPCA, vamos mudar para CDI. Se está em CDI, vamos mudar para IGPM. Ou enfim, vamos excluir, por exemplo, juros e eu pago um valor diferenciado aqui para você com mais rapidez, por exemplo. Tudo isso pode ser sim negociado numa recuperação judicial. Claro, tem toda a questão do plano aqui que nós precisamos analisar. E aí eles colocam aqui que até o momento, por conta daquele plano de recuperação, eles estavam pagando no mês de abril o valor mínimo que passa a ser de 200 mil para 240 mil. Ou seja, nós estamos falando aqui que lá atrás a Convolan, junto com o fundo, com a GGRC, eles sentaram à mesa e disseram o seguinte, olha, vamos fazer um acordo? Para eu não quebrar, eu te pago 200 mil. Mas daqui a um tempo eu pago 240 mil, desde que, claro, eu consiga ir me reerguendo e durante aqui o cumprimento do plano de recuperação, eu vou falando para você se eu estou conseguindo pagar ou não. E aparentemente parece que a Convolan está conseguindo pagar e o fundo vai passar a deter ali, vai passar a receber um valor um pouco maior, são 40 mil reais a mais aqui. Eles fizeram algumas perguntas e respostas, e essa é a parte interessante que eu queria trazer aqui para vocês, e eles colocam algo que eu acho muito interessante. O que eles querem fazer com as lojas americanas? E aí, como nós vimos ali em cima, a última parcela aqui das lojas americanas foi renegociada e as dívidas aqui passam a ser de 30 milhões. Então, ao invés daqueles 68 milhões, nós temos agora uma dívida total de 60 e essas 60 milhões foram divididos em duas parcelas e hoje o fundo já detém efetivamente a participação total. Aí ele coloca o quê? Com o pagamento da metade da última parcela aqui da LASA, que é a Lojas Americanas, quem será o responsável em adotar as medidas judiciais e extrajudiciais? E aí ele coloca aqui toda uma questão jurídica que o GGRC e a gestora, que é as Agro Capital, estão buscando proteger os cotistas aqui, mas o que mais interessa para você e o que interessa também para mim, porque eu sou um cotista desse fundo imobiliário, essa distribuição de rendimento de R$1
vai se manter? Porque se nós pegarmos efetivamente o valor de cota hoje do GGRC, eu vou até puxar aqui para vocês, o GGRC está custando aqui R$ 105, que dá um yield anualizado aqui de quase 11%. Aí nós temos a dúvida, será que isso se mantém? Será que quando você for investir nesse fundo imobiliário, você tem uma perspectiva de médio e longo prazo de que esse rendimento vai se manter para que você consiga ter uma perspectiva razoável de ganho? Aí eles colocam algo que eu achei muito razoável. Eles conformam que o guidance, ou seja, a perspectiva no último relatório, é de que eles pretendem manter esse patamar de rendimento para o primeiro semestre. É importante nós termos essa noção aqui, para o primeiro semestre, desde que o portfólio esteja 100% adimplente, ou seja, nós aqui temos uma outra preocupação, e essa preocupação está relacionada com lojas americanas. Por quê? Se nós pegarmos efetivamente o portfólio deles, eu vou puxar aqui para vocês, está aqui, ó, como vocês podem ver, lojas americanas está em 15,6%, que é em relação ao resultado semestral. Em relação ao resultado por participação de ativos em março, ficou em 18%. Então, é importante nós notarmos que se a loja americanas ela deixar de pagar, nós vamos ter uma redução nos nossos rendimentos, talvez na casa aqui dos seus 15% ou até 18%. Então, esse R$1 pode cair ali para mais ou menos os seus 85 centavos, 82, 83 centavos, mas ainda assim não deixa de ser um rendimento muito atraente para aquele investidor de fundos imobiliários. Por quê? Se pegarmos um rendimento razoável aqui de 86 centavos e dividirmos por esses R$105, nós temos mais ou menos por mês aqui 0,8 de rendimento. Considerando esses 0,8 por 12, que seriam, você tem que sempre pegar a sua cota anualizada, nós temos aqui alguma coisa na casa dos seus 9,72% de yield. Claro, se você enxergar apenas com a taxa Selic, que é um erro que eu já comentei aqui no canal, você pode achar que não é um bom investimento, mas enxergando para uma ótica de médio e longo prazo e sabendo que os rendimentos imobiliários no mundo real que os grandes players negociam, está na casa dos 6 ou 7%. Então, você recebendo 9, está recebendo um valor muito atrativo. Então, toda essa questão que eu queria comentar com vocês aqui sobre as perguntas e respostas que podem influenciar na sua forma de investimento permanecem razoáveis quando você considerar, por exemplo, que as empresas que estão lá dentro do portfólio elas fiquem 100% adimplentes, ou seja, que elas paguem tudo. E aí, em relação ainda aos rendimentos, olhando aqui para a resposta que eles deram, é que esse rendimento contempla parte do lucro da venda do imóvel Jeffer e distribuição dos rendimentos de aluguel da Americanas. Olha só que interessante, porque eles estão de uma forma extremamente clara para nós, mostrando da onde que vem isso aqui. E aí, para que você que não sabe, por exemplo, o que existe por detrás da lei dos fundos imobiliários, ela fala o seguinte, que todo fundo imobiliário tem que distribuir o seu lucro dentro de um semestre, ou seja, dentro de 6 meses. Esse lucro, por exemplo, que teve aqui da venda dessa loja, tem que ser distribuído neste primeiro semestre de 2023. Por isso que eles colocam o seguinte, que esses rendimentos de R$1 vão se manter para o primeiro semestre. Por quê? Nós estamos falando aqui do lucro da venda de um imóvel. E como esse imóvel ele não vai mais pagar aluguel profundo e que esse lucro é algo que se chama contabilmente de não recorrente, nós não vamos ter isso daqui para todo sempre. Portanto, é muito esperado para o próximo semestre, para ali julho, agosto de 2023, que nós tenhamos uma redução, não tão grande, mas uma redução nos rendimentos. E claro, se nós tivermos, por exemplo, uma inadimplência das lojas americanas, que o plano de recuperação judicial não prever, por exemplo, o pagamento deste aluguel aqui, ou esse aluguel ficar menor por um determinado tempo, nós podemos sim ter uma redução nos seus rendimentos. Então, com a renegociação, que esse centro de distribuição era do HGLG, o recebimento integral passa a ser do GGRC em relação ao aluguel das lojas americanas a partir do mês de maio e podemos ter, inclusive, um incremento nesse rendimento. Olha só que interessante. Já que, a partir de maio, nós vamos ter um rendimento maior, é muito possível que, talvez por conta daquela venda que nós tivemos ali atrás, o rendimento a mais das lojas americanas ele pode compensar uma coisa e outra. E no final das contas, se você é um investidor aqui do GGRC, o recado que eu queria passar para você é o seguinte. Talvez ele esteja perdendo um pouco daquele fundamento que te fez investir no fundo imobiliário. Eu, por exemplo, quando decidi incluir o GGRC dentro do meu portfólio de fundos imobiliários, eu optei por uma questão bem específica. Primeiro, eu não tinha talvez o conhecimento que hoje eu possuo a respeito de fundos imobiliários, do estudo que eu fiz já por alguns anos, mas naquele momento, quando eu olhei para minha carteira, eu falei, poxa,
além de logístico, eu quero ter alguma coisa industrial aqui dentro do meu fundo. Afinal de contas, quando estamos falando de fundos imobiliários industriais, são pessoas que investem muito dinheiro para que aquele imóvel ele fique de uma forma ideal para aquele locatário. Então imagina você tem uma empresa têxtil, você faz toda uma equipagem lá dentro de maquinário e outras coisas envolvendo a questão têxtil. Imagina que aquele locatário esteja bem situado na região, consiga ter uma distribuição boa do seu produto, consiga ter um lucro razoável e ele também não vai querer se desfazer daquele imóvel. Claro, dentro também de uma questão de perspectiva de lucros e de risco, você tem que enxergar que os fundos imobiliários da indústria, eles têm uma questão bem peculiar, que são contratos de longo prazo, que são os contratos atípicos, normalmente ali de 7 a 10 anos. No entanto, o que acontece? Existe um risco reverso que muita gente acaba não percebendo. Quando você tem, por exemplo, um fundo imobiliário que tem toda essa questão de um galpão logístico bem pronto para a pessoa, claro, você vai cobrar um valor maior. Só que lá na frente, quando você for renegociar, quem vai ficar na mão efetivamente vai ser o fundo. O fundo imobiliário, eu digo. Por quê? Porque aí aquela pessoa que está lá dentro vai falar, olha, eu fiquei 10 anos pagando para você. Então, agora que esse valor está muito alto, eu vou fazer o seguinte, eu não vou querer te pagar um valor tão alto assim, eu vou reduzir bastante. E como esse fundo, como esse imóvel já está extremamente personalizado para mim, se eu sair daqui, você dificilmente vai alocar para outra pessoa. Então existe esse risco cruzado ali dentro, mas sabendo que o GGRC pode deixar de fazer parte dos fundos industriais, talvez hoje devemos enxergar esse fundo com outros olhos. Mas claro, se dentro da sua carteira de risco, dentro da sua carteira de investimentos, você tiver o GGRC, assim como outros fundos imobiliários, uma alocação ideal, que não tem uma participação tão pesada dentro dos seus rendimentos, dentro do valor que você colocou, eu acho essa a melhor forma de investir. Por quê? Se esse fundo em algum momento tiver algum problema com Americanas e você deixar de receber, não vai afetar tanto o seu rendimento mensal. E claro, a cota dentro de fundos imobiliários é o que eu particularmente menos me preocupo, porque eu vejo meu patrimônio oscilar para cima e para baixo diversos dias aqui, e eu sempre vejo que tem uma oscilação muito pequena nos fundos imobiliários, alguma coisa na casa dos seus 7, 8%, isso numa janela de 6 meses, um ano. E o que mais me importa? Primeiro, a qualidade do imóvel que eu estou investindo, a qualidade da gestão que eu estou investindo e, claro, dos rendimentos que ela me paga. Mantendo, portanto, toda essa conjuntura, eu não vou e nem pretendo me desfazer do GGRC. E, claro, eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários se você primeiro investe nesse fundo e, se não investir, se você gostou dessa explicação, se tem alguma coisa que eu poderia acrescentar. E, claro, se você gostou dessa informação e, claro, tem um método de investimento que você gostaria de compartilhar comigo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de me seguir também no Instagram, no @método de investimento. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!